Vai nos dizer que Jesus ele está em um local chamado Getsêmani, e ali a Bíblia diz que Jesus ele vai ser entregue aos soldados romanos, porque Jesus tinha 12 discípulos, e a Bíblia diz que um dos seus discípulos, quando estava sentado à mesa com ele, Jesus vai revelar quem o trairia. Mas o que me chama a atenção é que quando o traidor leva os soldados para buscar a Jesus, a Bíblia diz que ali estavam os demais discípulos do Senhor. Mas o traidor disse para os soldados: aquele qual dá um beijo no rosto, esse será o Cristo. Aí isto Macedo estava me dando um nó na mente. Aí eu perguntei: Espírito Santo, como não identificar o Senhor Jesus Cristo? Como não identificar aquele que verdadeiramente iria morrer na cruz do Calvário? E aí ele me deu uma resposta, irmãos. É porque os discípulos de Jesus eram muito parecidos com Jesus. E por ser parecido com Jesus, ele tinha que identificar quem era. E aqui eu já quero começar a abrir um parênteses, começar até a pregar para mim e para a tua vida. Eu quero dizer que quem parece com Jesus, aonde chega faz a diferença. Quem parece com Jesus, aonde chega, é identificado que é discípulo de Jesus. Diz a Bíblia que os soldados pegam Jesus, levam até um sumo sacerdote chamado Anás. Quem conhece a história sabe, Anás era um sumo sacerdote que já estava aposentado. Então dentro da lei, ele não tinha nenhum tipo de respaldo de julgar o nosso Jesus. Jesus vai passar por 3 julgamentos. Ele vai passar pelo julgamento do sumo sacerdote Anás, vai passar pelo julgamento de Caifás, que também era sumo sacerdote genro de Anás, e a Bíblia diz que ele vai passar pelo Sinédrio. Quando ele passa por Anás, diz a Bíblia que ele logo vai passar também pelo Caifás. Mas se eu falei para você que Anás estava aposentado, ele não poderia julgar nenhuma causa de Israel ou de Jerusalém, piorou ele julgar a causa do nosso Cristo. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, é que Deus estava no controle de todas as coisas, e tudo aquilo ali tinha que acontecer, irmão, para aí você estar aqui hoje. A Bíblia diz que quando ele passa por Anás, ele vai para a casa de Caifás, ele passa pelo julgamento. Diz a Bíblia, meu amigo Jairo, que naquele momento, quando ele vai passar para o Sinédrio, só para que você entenda o que é que Deus quer falar nesta noite. O Sinédrio ele era separado de 70 homens, 70 homens justos, 70 homens que viessem agir com justiça no julgamento. E aonde foi criado esses 70? A Bíblia diz que foi na época quando Jetro, que era sogro de Moisés, era quase 3 milhões de pessoas para julgar, pastor Daniel. E ele disse: olha, vem aqui, Moisés, você não está vendo que você vai desfalecer? Você não está vendo que o povo é muito para você sozinho julgar esse povo? Separa 70 homens cheios da presença, separa 70 homens justos. As pequenas causas você então naquele momento vai entregar nas mãos deles, mas as causas maiores vai ficar sobre a tua responsabilidade, sobre a tua incumbência. Diz a Bíblia que assim ele fez. Então o Sinédrio do Novo Testamento foi criado devido ao Sinédrio do Antigo Testamento. Só que o que me chama a atenção, queridos, é que a Bíblia diz que quando ele passa por esses 3, ele vai parar na mão de um homem chamado Pilatos. Pilatos era governador de Jerusalém e da Judéia na época. Quando a Bíblia diz que levam até a Pilatos, vai levar ali num palácio chamado, conhecido como Palácio Antônio. E ali quando Pilatos já olha para o nosso Cristo, ele já vê que o nosso Cristo não ia ter e não tinha nenhum tipo de culpa. Ele olhava somente para a face de Cristo, para a sua pessoa, e ele entendia que Cristo não tinha nenhum tipo de pecado. Então quando aqueles homens entregam ele na mão de Pilatos, ele diz: olha, este homem blasfemou. Este homem blasfemou porque eles estão baseados naquela palavra que Cristo falou, que destruiria o templo em 3 dias, ele o reconstruiria. Mas ali ele estava falando do seu corpo, ele estava falando de si mesmo. Então, para encontrar uma falha em Cristo, eles então começam a dizer a Pilatos que ele estava dizendo que ele iria destruir o templo.
da época. Em 3 dias ele iria reconstruir. Só que aquela blasfêmia, segundo a história e a Bíblia, não era uma blasfêmia para a morte, mas era uma blasfêmia simplesmente para que ele pudesse ser açoitado, ele ser preso e automaticamente ele ser solto. Mas só que como a Bíblia diz que esta blasfêmia, a qual ele se levanta contra Cristo, não era para a morte, então ele se levanta e traz uma calúnia contra Cristo, dizendo: Pilatos, este homem também, ele vem da Judéia, e ele vem criando um alvoroço, e ele vem dizendo que ele é rei, e naquela época ninguém poderia ser rei a não ser César, porque aí sim seria uma blasfêmia e uma calúnia para que viesse ser a morte, e morte de cruz. Então quando eles levantam esta calúnia, e naquele momento Pilatos, querendo se livrar daquele problema, ele fica sabendo que era a festa da Páscoa, e sabendo que era a festa da Páscoa, diz a Bíblia que então ele manda ele para Herodes. E quando ele chega até Herodes, diz a Bíblia, Jéssica, que Herodes está com seus servos bebendo, Herodes estava se embriagando. E quando eles olham que ele entrega na mão de Herodes, Herodes olha para o Cristo, porque ele tinha curiosidade de saber quem é aquele homem que curava. Ele tinha curiosidade de saber quem é aquele homem que ressuscitava mortos, fazia cego ver, coxo andar. E diz a Bíblia que naquele momento, quando ele chega diante de Herodes, que estava totalmente bêbado, Herodes pede para que ele possa fazer um milagre. Herodes olha para o nosso Cristo e diz: me dá um sinal. Se você me der um sinal, nós vamos revogar aquilo que está proposto para que aconteça contigo. Mas sabe qual foi a resposta de Cristo? A resposta de Cristo, Cleiton, foi se calar. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Diante de um Cristo que com a sua voz fez coxo andar, diante de um Cristo que com a sua voz fez cego ver, diante de um Cristo que com a sua voz, a Bíblia diz, ele manda acalmar o mar, diante de sua voz, que um Cristo, que a Bíblia diz que ele para o tempo, e a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas, você pode estar perguntando na sua mente, por que ele não respondeu e não fez o sinal para Herodes? Eu vou lhe trazer a resposta para começar a pregar. É porque Cristo se calou, para hoje eu e você estar aqui para glorificar. Oh glória! É porque Cristo se calou, para hoje eu e você estar aqui intercedendo para aqueles que estão precisando. É porque se Cristo abre a boca para naquele momento se justificar, eu e você não estava aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que quando Cristo se cala, Cristo está dizendo assim para mim: quando alguém se levantar contra você, Cláudio, entrega nas minhas mãos. Quando alguma pessoa se te caluniar, entrega nas minhas mãos. Sabe qual é o nosso mal? É que muitas vezes a gente está falando onde não deve falar. É que a gente está abrindo a boca quando deve se calar. Cristo tinha tudo para pedir naquele momento que viesse descer milhares e milhares de anjos para o defender, mas Cristo se calou. E nesta noite Deus me traz aqui para te dizer: a hora de calar a boca, a hora de abrir a boca. E se nesta noite você quer abrir a tua boca, só abre para glorificar o nome do Senhor, porque na proporção que você adora aqui, Jesus está salvando a tua família. Na proporção que você adora aqui, Jesus está visitando a tua casa. Esta noite já foi dito, não é uma noite em vão. Nesta noite eu vou profetizar na tua vida de olho aberto. Você glorifica aqui, Jesus está abrindo a porta que está trancada. Você glorifica aqui, Ele está cortando o laço. Você glorifica aqui e Jesus está te dando a vitória. Só que entenda essa palavra e vem no culto comigo. Já abre a boca para adorar Ele. Jesus se cala diante de um bêbado. Jesus se cala diante de um embriagado. Só que a Bíblia diz que pela 6ª vez vão pegar o nosso Cristo e vão entregar na mão de Pilatos. Sabe o que me chama a atenção aqui, pastor André? É que quando entrega ele na mão de Pilatos, diz a Bíblia que como era a festa da Páscoa, pastor Adailton, naquele momento lançava-se a sorte, colocava 2 malfeitores, e o povo é quem escolhia. Então vai trazer um ladrão chamado Barrabás, que a Bíblia diz também que era homicida. Coloca diante do nosso Cristo um lado ao outro, e naquele momento ele pergunta ao povo:
Qual desses dois aqui nós iremos soltar? Eu ouvi um aleluia, mas eu vou começar a pregar agora. Sabe o que é que a Bíblia vai dizer para mim e para você? É que naquele momento a voz do povo era essa: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Nós dizemos no jargão de hoje que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira do diabo, mas eu te provo na Bíblia que naquela época a voz do povo estava sendo a voz de Deus. Porque se o povo não pede para crucificar, eu e você não estava aqui para adorar. Oh glória, deixa eu te dizer uma coisa: tem coisas que vêm para a minha vida e para a tua, que muitas das vezes você não entende porque está acontecendo. Mas o que eu quero te dizer, sabe o que é? Que já foi dito aqui nesta noite: tem peleja que não é minha, tem peleja que não é tua, tem peleja que está na mão do general chamado Jesus Cristo de Nazaré. Entrega a tua causa na mão dele. Aquilo que eu e você não pode fazer, Jesus toma o controle. E quando o controle está na mão dele, agora é Jesus que vai te dar a vitória. Só quem crê vai pro culto, pelo amor de Deus. Levanta a mão para adorar ele. A voz do povo estava sendo a voz de Deus. E a Bíblia diz que pega Jesus. E Jesus agora vai passar por um martírio, irmãos. Disseram que arrancaram a sua barba. Oh glória, Luquinhas. Disseram que esbofetearam o nosso Jesus. Disseram que bateram com um caniço na sua cabeça. E caniço naquela época como se fosse um bambu, que por dentro ele era oco, mas por fora resistente, e bateram na cabeça do nosso Cristo. Diz a Bíblia que colocaram nele uma coroa, e esta coroa não foi de ouro, mas foi uma coroa de espinho. Só que o que me chama a atenção, queridos, é que a Bíblia Sagrada diz para mim e para você que o martírio que aconteceu com o nosso Jesus, eu tenho certeza, se fosse eu e você, não estaria aqui hoje. Porque pegaram um instrumento chamado azorag, que aquele instrumento eram os pedaços de pau, que havia algumas tiras de couro, e nas suas pontas vinha pedras, vinha ossos e ferros. Tinha alguns presos e malfeitores que, quando entrava nesse tipo de martírio, que os bárbaros lançavam este utensílio, que puxava consigo, vinha suas vísceras. Oh glória, eu estou pregando sobre Cristo e você está com a boca calada. Se eu estivesse falando que Deus está abrindo a porta, você estava pulando. Se eu estivesse falando que Jesus vai salvar, você estava pulando. Tudo isso ele vai fazer. Mas o que eu quero te conscientizar, sabe o que é? Se eu e você está aqui hoje, é porque o dia Jesus morreu na cruz do Calvário, para eu e você ter liberdade para abrir a boca e adorar o nome dele. Não faça como a multidão que andava com ele, porque eram 3 tipos de pessoas que andavam com Cristo. A multidão que andava com ele para olhar os defeitos, as falhas. Teria a multidão também, que era a multidão dos telespectadores, para ver o que é que vai vir acontecer aqui neste lugar. Mas a terceira multidão é que me chamava a atenção, que era a multidão dos necessitados. E nesta noite, nem que eu esteja pregando para 3 necessitados, eu vou pregar a palavra de Deus como ela é. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz que depois do martírio, ele vai para o caminho da via dolorosa. E o que me chama a atenção é que quando ele vai para o caminho, fizeram uma cruz pesada e colocaram nas costas do nosso Cristo. Na metade do caminho vai haver um homem, e a Bíblia diz que este homem se chamava Simão Cirineu, porque ele era da cidade de Cirene. Por algum momento aquele homem vai pegar a cruz de Cristo e vai carregar. E ali sabe o que Deus estava me mostrando, pastor André? Que em algum momento alguém até carrega a nossa cruz para nos ajudar. Mas a cruz que Deus te deu é a cruz que você tem que carregar. Para de ficar transferindo a cruz para alguém. Para de ficar saindo da igreja e colocando a culpa em alguém, porque a cruz que Deus te deu é tua. Se Cristo carregou a cruz dele até o Calvário para morrer por causa de mim e de você, Deus está dizendo: se você começou com a tua cruz, carrega a tua cruz até o final, porque um dia você irá trocar por uma coroa de glória. Só quem vai carregar a cruz até o final, pelo amor de Deus, abre essa boca e dá brado de glória.
Ele carrega a sua cruz. E diz a Bíblia que a sua cruz era maior que tinha. Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer para mim e para você que quando ele está carregando a sua cruz, que ele leva até o alto do Gólgota, ali ele está com 2 ladrões, 2 malfeitores. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando colocam ele no meio, e ele ficava em evidência porque sua cruz era maior. Naquele momento tinha uma à direita e outra à esquerda. E como eu falei para você que naquela época era a festa da Páscoa, a Bíblia diz que estava havendo um culto no templo. Estava havendo o quê? Porque era a época da Páscoa. E quando este culto está acontecendo no templo, a Bíblia diz que no alto do Gólgota está o nosso Cristo. Então no mesmo tempo, pastor Adailton, que estava tendo o sacrifício dentro do templo do Cordeiro, ao mesmo tempo estava tendo a crucificação do Cordeiro no alto do Gólgota. No mesmo tempo que estava tendo culto dentro do templo, foi o mesmo tempo que a Bíblia diz que do alto do Gólgota está tendo outro culto. Só que havia um culto em cima do verdadeiro Cordeiro e um culto embaixo do outro Cordeiro. A visão de Deus não estava no culto do templo, a visão de Deus estava no culto do Gólgota, porque ali estava o seu filho Jesus Cristo de Nazaré. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que enquanto o culto está em cima e o culto está acontecendo no templo e o olho de Deus está para o seu filho, a Bíblia Sagrada diz que com ele estavam 2 ladrões. E diz a Bíblia que o da esquerda vai fazer os mesmos insultos do que estavam as pessoas passando embaixo. Ele olha para o nosso Cristo e diz desta forma: se tu és filho de Deus, desce daí, salva a ti e salva a nós. A Bíblia diz que naquele momento, queridos, quando ele faz esses insultos, o ladrão que está à direita, Jéssica, ele parece que eu vejo ele dando uma olhadinha de lado e dizendo desta forma: cala-te tua boca, porque este homem é santo, este homem não teve pecado nenhum. Cala-te tua boca, porque ele está aqui merecidamente, mas nós estamos aqui pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E diz a Bíblia que naquele momento ele olha para Cristo e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Primeira coisa que eu vejo do ladrão da cruz é que ele reconhece o senhorio de Cristo. Segunda coisa que eu vejo do ladrão da cruz é que ele sabia que mesmo na dificuldade Jesus poderia o salvar. Só que aqui, pastor Wesley, eu vejo 3 tempos. Primeiro tempo, pastor, eu vejo que aquele disse: estamos aqui pelos nossos pecados. Ele está falando do passado. Mas quando da direita diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, ele está falando do futuro. Mas naquele momento Cristo vai mostrar para ele que não é passado, e Cristo vai mostrar para ele que não é futuro. Então nesta noite eu quero te dizer: um grande pensador, ele disse: o passado já foi sepultado, o futuro está no ventre para ser gerado. Então Cristo ensinou que se você quer mudança na tua vida, não é o que já passou. Se você quer mudança na sua vida, não é futuro. Mas Jesus mostrou para todos nós, dizendo assim para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não, eu vou falar para ver se você foi comigo no culto. O que Jesus estava dizendo não é passado, filha, não é futuro, filho, é hoje. Se é para libertar, é hoje. Se é para amar, é hoje. Se é para perdoar, é hoje. O que você tem que fazer, Deus está dizendo nesta noite, não é passado e não é futuro, é hoje. O mal de muitas pessoas é que quer deixar as coisas para amanhã. E Jesus estava mostrando para ele que é hoje. Ele estava na cruz para ser crucificado, ou melhor, já tinha sido crucificado. Estava na cruz somente esperando a morte. Mas mesmo na cruz, eu vejo algo aqui interessante. Primeira coisa que eu vejo na cruz é que o ladrão da direita, ele estava dizendo: eu estou na cruz. O ladrão da esquerda estava dizendo: eu estou na cruz. Mas o da esquerda, Josué, estava querendo a vitória, saindo da cruz. Oh glória!
O da esquerda, José Augusto, estava querendo a vitória, mas largando a cruz. Mas o da direita estava me ensinando e te ensinando que se você tem Jesus Cristo na tua vida, é nessa cruz pesada que Ele vai te dar vitória. Só que entendeu essa palavra? Abre essa boca para dar um brado de glória. Não largue a tua cruz por nada. Fica com a tua cruz, porque é nela que Deus vai te dar vitória. Muitos querem a vitória largando a cruz. E o ladrão da direita nos dá uma aula, que é na cruz que a gente recebe a vitória. Eu já vou fechar a Bíblia que eu vou encerrar. Serei lacônico. Eu falei o que para você? Que havia 2 cultos. Quantos cultos? Um era embaixo no templo e o outro era em cima no Gólgota. Sabe o que a Bíblia diz? Que no culto que estava o verdadeiro cordeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia diz que nesse culto ladrão se converteu. Eu vou repetir. A Bíblia diz que nesse culto ladrão se converteu. A Bíblia diz que nesse culto cova se abriu. A Bíblia diz que neste culto morto ressuscitou. Só que só tem um porém. O que eu quero te dizer, sabe o que é? Jesus não está mais no culto do Gólgota. Jesus está no culto do templo. Então se no culto lá em cima ladrão se converteu, cova se abriu, morto ressuscitou, imagine o que Jesus não quer fazer no nosso dia de hoje. Mas pregador, por que Jesus não faz? É porque você não abre a boca para adorar. Pregador, por que Jesus não faz? É porque não está mais orando. Pregador, por que Jesus não faz? É porque você não se converte. Mateus capítulo número 18, versículo 20 vai nos dizer que onde houver 2 ou 3 ali no meu nome eu estou perto. Jesus está aqui. Então se Jesus está aqui, Ele está dizendo: o milagre vai acontecer na sua vida. Se Jesus está aqui, Ele está dizendo: essa peleja não é tua, entrega nas minhas mãos. Quem sabe você está aí cocheando entre 2 pensamentos dizendo: cadê esse Cristo? Que desde a época da minha tataravó disse que Ele vai voltar e não volta. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando procuraram Ele no sepulcro, Ele não estava mais. Sabe por quê? Oh glória! Porque hoje Ele está à direita do Pai. É porque Ele ressuscitou ao 3º dia e está no nosso meio. O que eu quero te dizer nesta noite, sabe o que é? Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Esse pode ser o último culto nesta noite para mim e para você. Qualquer momento esse céu pode se abrir, e a Bíblia Sagrada dizer que Ele vai vir em um cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você acreditando ou não, Jesus vai voltar. Você acreditando ou não, Ele vai voltar. Fica sobre os pés.